Oi pessoal, eu sou Ruana Labres, aqui é o canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Preparei esse vídeo aula com slides para falar sobre o tema. O que é Alzheimer, tipos de demência, o que afeta, falar um pouquinho do cérebro, se é hereditário ou genético, falar do precoce, do seu diagnóstico, as fases, mostrar as equipes multidisciplinares, qual o tratamento, os cuidados e a prevenção. Assistam até o final. Fique conosco. O que é Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, ou seja, as células nervosas dos neurônios vão morrendo, há uma morte neuronal. Observe a figura à sua esquerda de um cérebro bom, comum, e do lado direito o cérebro já atrofiado. É assim que fica o Alzheimer. Ela é insidiosa, que vai se agravando com o passar dos anos, e progressiva, ou seja, clinicamente é caracterizada pelo comprometimento das habilidades, tanto cognitivas como comportamentais. A partir do tempo, elas vão se agravando. Tipos de demência. Bem, nós temos aí as principais. O Alzheimer, 70% dos casos, ela afeta a memória, as competências cognitivas, a linguagem, a atenção, a capacidade de raciocínio, a alteração do comportamento e na personalidade e na capacidade funcional, no dia a dia, nas suas atividades diárias. A frontal temporal, ela é a terceira causa mais importante das demências no grupo de pessoas com menos de 65 anos. Ela tem uma perda progressiva das células nervosas do cérebro, que está localizado nos lóbulos frontais e temporais. A atenção de comportamento e da linguagem é comprometida. Ele fica uma pessoa desinibida, perde autocontrole, faz comportamentos repetitivos, tem um discurso pobre. E os problemas de memória vão acontecer mais tarde, é o que diferencia do Alzheimer. Os corpos de Levy são características semelhantes com Alzheimer e de Parkinson. No início, os médicos até ficam em dúvida em diagnosticar se é um Parkinson ou não. Há uma degeneração e morte das células nervosas do cérebro. A pessoa tem dificuldade de atenção e concentração, tem alucinações visuais, tem dificuldade de avaliar a distância. Isso provoca quedas, tremores, rigidez nos músculos. A doença de Huntington, ela é uma alteração hereditária do cérebro. É degenerativa do sistema nervoso central, causado pela perda de células de uma parte do cérebro que afeta a capacidade tanto cognitiva como o equilíbrio emocional e a motricidade. O vascular, segunda forma mais comum de deficiência no fornecimento de sangue no cérebro, ocorre após acidentes. Ela causa alteração no córtex central, afeta a linguagem, a memória e o aprendizado. Demência, então, vocês já sabem, ela é neurodegenerativa e afeta o funcionamento do cérebro. As funções do indivíduo são afetadas, ele já não consegue fazer as coisas do dia a dia, afeta a estrutura familiar, financeiramente, socialmente. Mas o que mais importa agora, nesse momento, é saber o que acontece no hipocampo. Ele é comprometido. Observe a figura, lado direito e lado esquerdo. Há aumento dos ventrículos, exatamente esses buraquinhos que você está vendo do lado esquerdo. Há uma atrofia cerebral, há diminuição das células nervosas e das sinapses. Eles não conseguem se comunicar e os detritos são comprometidos. O hipocampo, ele é importante na aquisição da memória recente. E a função dele é consolidar a memória e levar para as áreas específicas, que nem uma gaveta. Você vai guardando os objetos naquela gavetinha, vai guardando as memórias naquelas gavetas. Memória antiga, memória mediana e as mais recentes. Com o hipocampo
comprometido, essas memórias recentes não são mais guardadas nas gavetas. Então, vamos falar dos dendritos, que são essas bolinhas azuis no neuro, tá vendo? Aqui no mouse que eu estou passando. Pois é. Elas dificultam a comunicação porque elas são danificadas. Então, não consegue mais levar aquela informação para ser guardada. No próximo slide. Placas amiloides. São exatamente esses ninhozinhos aí, esses fios de linha que parece. O mouse está correndo por cima. São depósitos de fragmentos de proteínas, que é o beta-amiloides. São tóxicas. E elas dificultam toda essa comunicação, porque elas ficam ali, no meio do cérebro. E elas prejudicam que os neurônios consigam fazer as sinapses, que são as ligações da informação. Ela faz com que a formação de novas memórias sejam impedidas. E com isso, prejudica todo o cérebro. Bem, hereditário ou genético? Pessoal, hereditário geralmente acontece antes dos 65 anos, é o que nós chamamos de o Alzheimer precoce. Genético é quando ele é acima dos 65 anos. Acima dos 85 anos, geralmente são 40% dos casos de Alzheimer. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela teve, após os 80 anos de idade, o Alzheimer. 40% dos casos estão ali. E fatores ambientais ajudam. Como assim? Vamos falar isso já já. O diagnóstico, o médico, um geriatra, um neuro ou um psiquiatra, geralmente é um neuro nesse ponto. Ele faz o histórico clínico do paciente, ele faz testes neuropsicológicos, ele pede uma ressonância e pede um PET scan funcional. Quais são as fases do Alzheimer? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso e vocês podem observar que ultimamente a gente tem falado mais da pré-demência, que é aquele período antes do diagnóstico. E tem a inicial, a mediana ou intermediária, a avançada e a terminal. Terminal são os últimos momentos. Na fase inicial, nós temos lapsos de memórias recentes, porque o hipocampo está sendo danificado, então já não consegue guardar aquelas informações, mudanças no comportamento, a senso de direção é comprometida, dificuldade de fixar informações novas, como eu falei, teimosia. Na intermediária temos a perda da memória intensificada, surge estresse psicológico, depressão, agressividade aumenta e ele vai estranhando o ambiente, que são os síndromes do pôr do sol, que quer ir para casa, muito comum nessa fase. A grave, a dependência torna-se total, não anda e quase não fala, não reconhece ninguém, nem a si próprio. Surge a necessidade de usar fraldas e acaba ficando acamado. Equipe multidisciplinar é importante no dia a dia. Não só o médico que vai estar acompanhando o seu familiar, o seu paciente, como um profissional de enfermagem, diante de escaras, um psicólogo, uma nutricionista diante das dificuldades de se alimentar, uma fono e um fisioterapeuta. Tratamento não há. Existem medicações que desaceleram a velocidade do Alzheimer, como a memantina, donepezila, na agressividade no comportamento mais agitado, CATs. E tudo isso gera o quê? A necessidade de você estar se adaptando à medida que a doença avança
o cuidado com a higiene pessoal, você passa a lidar com a urina e com as fezes, se usa fralda ou não, garantir uma alimentação adequada, quer dizer, a cada fase ela passa a comer um tipo de alimento, manter o conforto, qualidade de vida, ter um acompanhamento médico e assim por diante. O tempo médio de vida de um paciente com Alzheimer é de 8 a 10 anos, podendo chegar a 20 anos. Isso vai depender muito dos problemas de saúde do paciente. Se ele é diabético, se tem pressão alta, se ele tem problemas no coração, se é uma pessoa que não pratica exercício, se fuma, se bebe. Tudo isso são coisas que vão despertar, vão facilitar não só o Alzheimer, mas como qualquer outra doença. Então, o estilo de vida vai ajudar a diminuir as incidências da demência. Então, você tem que ter um coração forte, ou se cuidar, ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos diários ou semanais, manter a mente ativa. Dizem que palavras cruzadas ou fazer atividades novas, aprender um novo idioma ajudam e assim por diante. Bem, esse vídeo foi um vídeo para falar de modo geral do Alzheimer e eu só tenho que agradecer a vocês por estarem juntos. Lembrando que eu sou filha, não sou médica, e esse vídeo pode ser compartilhado. Muito obrigada. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu fiz com o maior carinho, levou horas para ficar pronto. E se você gostou, não esqueça do like, do seu joinha. Tiver dúvidas, deixe suas perguntas nos comentários e continue conosco. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse canal. Fique com o meu abraço.